O negócio é o seguinte: será que o problema do Brasil são os bebês reborns? São as Beths? São os labubus? São as novas tendências do momento? Acabei de sair de uma sessão da Liga de Neurociências, da qual faço parte, em que a gente fala sobre o impacto da tecnologia no neurodesenvolvimento. E alguns dados ali foram mostrados. E dados que me chocaram bastante, na verdade, foram sobre quantas pessoas utilizam redes sociais hoje em dia. No Brasil, que temos cerca de 200 milhões de habitantes, quase a totalidade da população inteira usa a internet. E dentro dessa porcentagem, mais da metade utiliza alguma rede social. Mas o que eu venho trazer para vocês não é exatamente sobre redes sociais, mas sim sobre a nossa percepção em como sociedade em relação ao que está acontecendo no mundo. Essa semana de maio, só o que se falava era sobre bebê reborns, sobre CPI das Beths, sobre o desserviço dos influenciadores digitais. No entanto, a questão dos bebês reborns me pegou um pouco, porque eu ficava vendo aquilo tudo e pensando, gente, será que é isso tudo que a mídia tá falando mesmo? Será que o problema é realmente esse? Será que a gente realmente precisa de um projeto de lei para regulamentar o atendimento de bebês reborns no SUS? Isso com certeza se encaixaria perfeitamente em um episódio de Black Mirror. Alô, produtores da série, vocês têm que vir pro Brasil estudar os casos daqui, porque não é possível. A mídia, ela tá mais ocupada em falar sobre os bebês reborns e sobre pessoas que utilizam deles ali ou pro seu ganha-pão, porque o que eu vejo muito é isso. Tudo que a gente faz hoje é um grande espetáculo, e depois das dancinhas do TikTok, viver como um criador de conteúdo, como um influenciador, se tornou cada vez mais difícil. Porque agora existem diversos nichos, diversas formas de criar conteúdo. E hoje, para você ser um criador de conteúdo, você tem que se destacar de alguma forma. Seja no seu diferencial como você mesmo, seja na forma como você fala, ou seja no conteúdo que você traz. E eu vejo que essas pessoas que iniciaram essa onda de bebê reborns no TikTok veio dessa necessidade de se destacar. Porque eu lembro que esses negócios de bebê reborn aconteciam desde a época que eu era criança, ou seja, há uns 10 anos atrás. Já existiam bebê reborns e, óbvio, era voltado para o público infantil. Hoje, ver mulheres adultas usando essa ferramenta para autopromoção ou até mesmo por entretenimento próprio, individual, acabou chocando muito mais do que um cara de 30 anos jogando FIFA. Aí você vai dizer, não, mas não é a mesma coisa. Mas eu não tô dizendo que é a mesma coisa também. Eu tô dizendo um exemplo que não choca a sociedade tão quanto bebê reborns. Até que ponto também as notícias em relação a esses negócios de levei meu bebê reborn pro SUS é fato ou fake, né? Porque é muito fácil hoje em dia a gente pegar alguma coisa, transformar ela como se fosse um escarcéu, juntar um monte de pessoa para criticar. Porque para criticar e julgar e apontar o dedo, existem milhares de pessoas. É tipo você mexer em formigueiro. O quanto a gente tá fazendo escarcéu e movimento por algo que não é realmente o que vai mudar a nossa sociedade. Os nossos problemas, eles não vão desaparecer se os nossos representantes políticos estiverem criando projeto de lei para regulamentar bebê reborns. Um exemplo de algo que realmente faria diferença na sociedade é a questão da CPI das Beths. No entanto, a CPI das Beths se transformou em palco para Virgínia e também palco para palhaço. E também autopromoção ali de diversos políticos que estavam mais para prestar algum tipo de serviço ou de serviço à sociedade e se mostrar, se popularizar perante o povo, porque estamos cada vez mais perto novamente de uma nova eleição. Desviar a atenção de problemas que são de fato problemas na sociedade e fazer algo um problema virar uma grande piada, que é o que a CPI das Beths se tornou. E a gente acabou desviando mais uma vez do foco, do X da questão. E o problema não foi resolvido, só gerou escárnio, xiste e memes. Foi isso que gerou. Solução? Nenhuma.
E uma coisa que a sociedade brasileira hoje faz muito bem é esse mecanismo de defesa chamado xiste, como Freud dizia. A gente tem essa tendência de tornar qualquer situação muito constrangedora ou muito ruim na nossa sociedade em piada. Só que isso tem um limite, porque é muito engraçado a gente fazer piada numa situação que tá, por exemplo, que estamos todos numa grande poça, mas é preocupante quando essa piada toma rumos em que ela só é uma piada e só é um sarcasmo e não há uma ação, nenhuma atitude. A gente, antes da pandemia, tinha muito mais atitude do que hoje. Eu não sei se a gente gerou um conformismo, uma inquietude, uma angústia, na verdade, de que tudo tá dando tão errado que a gente tá dando mais atenção a pessoas que estão comprando bebê reborns ou carregando um chaveiro horroroso na bolsa por R$800 e levando para todo e qualquer lugar, do que problemas, verdadeiramente problemas, que realmente impactam a sociedade como um todo. A gente está cada vez mais regredindo em certos pensamentos do que realmente avançando. E até seria bom a gente regredir em certos aspectos, mas essa regressão, ela não tá levando a nenhum lugar e ela só tá mesmo nos estagnando em algo que a gente deveria estar dando continuidade a certas pautas, a certas lutas. Em 1518, houve uma epidemia chamada Epidemia da Dança, que ficou muito falada naquela época. Tinha uma mulher que ela começou a dançar compulsivamente e ela não parava de dançar. Inicialmente, ela causou estranheza nas pessoas. No entanto, com o passar da semana e dos dias, outras pessoas se juntaram a ela a fim de dançar também junto com ela. Só que no decorrer das semanas, no decorrer do tempo, essas pessoas elas não paravam de dançar. O poder público daquela época tentou de alguma forma amparar e tentar mitigar aquela situação, tentando ver que se colocassem uma banda as pessoas iriam parar. Se mudassem de local, essas pessoas iriam parar. No entanto, as pessoas não pararam e as pessoas que estavam dançando incansavelmente foram morrendo, pouco a pouco. Chegava-se a 15 pessoas morrerem de uma vez. E isso foi se acumulando e outras pessoas foram chegando e outras pessoas foram morrendo. Por isso que isso foi chamado de epidemia da dança. Isso é um reflexo de uma sociedade cansada, de um contágio cultural, em que a gente costuma ver certos tipos de ação e atitude, repeti-las porque vemos algo em comum naquilo e alguma necessidade em comum. Eu inicio esses meus vídeos aqui no YouTube com uma forma de tentar não fazer uma dança, mas tentar refletir se a gente realmente precisa dançar todo mundo junto até o nosso fim. Eu me chamo Vitória Emanuele, muito prazer. Tenho um Instagram chamado Entre Dois Mundos, mesmo nome aqui do YouTube. Convido vocês a me seguirem também por lá e espero que tenha agregado alguma coisa com vocês e trago algum tipo de reflexão. Até a próxima reflexão entre realidade e ficção.